Olá. Nós vamos estar agora, esperar um pouquinho, vai iniciar agora, só ver o pessoal entrando, então, avisando aos irmãos para ir entrando. Oi, Mai. Tudo bem? Então, nós vamos iniciar agora, só estamos dando aí uns minutinhos para a gente poder estar começando esse culto que hoje será comigo, né, o pastor Marco Faleiro. Os irmãos estão entrando, estou vendo aí, shalom, shalom a cada um. Valdomiro, Neuza, irmão Sebastião, bons irmãos aqui, o Mai, né, lá de Lisboa, meu amigo Mai, como é que está? Jússi, Deus abençoe cada um. Nós vamos dar início, estou a esperar só mais um minuto, nosso horário é 17 horas, vamos dar só aqui um tempo de mais um minuto. Nós temos 1 hora, né, de culto nessa live. Se vocês puderem avisar os irmãos, alguém colocar aí, Ivanete, como está? Colocar aí no chat da igreja, da sede, né, Talatona. Vamos colocar. Francine, como está? Nós vamos já iniciar. Augusta, já somos aí 11, estamos juntos. Eu vou iniciar agora só mais um minuto, a tolerância é só de 3 minutos, acho que é o suficiente, né, para os irmãos irem avisando um ao outro e também irem entrando para nós iniciarmos. Amém. Eu vou iniciar. Márcio, como está, Márcio? Vá avisando aí, Márcio, nos chats e aí pelo WhatsApp, para que todos possam estar entrando. Mauro, Neuza, amém. Deus abençoe. Vamos ver vocês aqui. Amém. Coloque aí seu nome, né, para ir se identificando. Às vezes, alguns têm uns codinomes, né? Amém. Então vamos dar início ao culto da Igreja Diante do Trono, sede Talatona, né? Aqui é o pastor Marco Faleiro que está com vocês. Hoje é o primeiro domingo do mês. Normalmente é um culto de ceia, mas hoje nós não teremos a ceia. A ceia foi então adiada para a semana que vem, né, quando o apóstolo Itamar Vieira estará conosco. Ele não pôde estar hoje conosco, ele estaria, mas teve alguns problemas, na verdade serviços, né, relacionados ao trabalho dele, que o impediu de estar conosco e ministrar a ceia. Então, nós decidimos que na semana que vem nós tenhamos ceia. Então estejam preparados semana que vem, no domingo, nesse mesmo horário, às 17 horas, com o apóstolo Itamar Vieira, quando nós teremos um tempo com a ceia, né? Mas vamos então iniciar hoje o nosso culto com uma oração, pedindo a bênção de Deus. Eu peço a você que você esteja nessa 1 hora, é só 1 hora que nós ficamos juntos, né, esse tempo de domingo, né, para a gente, como igreja, né, a Igreja Diante do Trono, no Talatona, que é a sede da nossa denominação aqui em Angola,
estar juntos, né? Então, espero que todos possam estar juntos participando. Está aí também o pastor Mandela, está conosco também. Deus abençoe, pastor. Que bom vê-lo aqui conosco. Vamos então orar ao Senhor e pedir a bênção de Deus sobre este culto. Então, vamos orar. Ó Deus, nós estamos aqui diante de Ti, nesse culto, ó Pai, por esse meio virtual que o Senhor nos deu para poder, especialmente nesse tempo de pandemia, que tem sido, ó Deus, um tempo em que a Tua igreja tem tido algumas restrições para se reunir fisicamente, mas nada irá nos impedir de manter, ó Pai, comunhão, ó Pai, como corpo de Cristo, como igreja, mesmo que seja de forma virtual, como nós temos feito. E nós somos tão gratos a Ti por o Senhor ter proporcionado não só as ferramentas, mas também a ideia, Senhor, que os irmãos têm tido de poder estar, ó Deus, aqui juntos, de forma virtual sim, mas em espírito, porque em espírito nós estamos, ó Deus, de fato juntos. Abençoa cada um, traz todos que devem estar nesse culto e também venha falar nos nossos corações através da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós somos gratos a Ti, te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Diga aí o seu amém, né? E depois, se possível, coloque o seu nome também, para que os irmãos vão identificando quem é quem que está junto aqui. Eu queria então mais uma vez lembrar aqueles que entraram depois que nós hoje não teremos a ceia será na semana que vem com o apóstolo Itamar, que não pôde estar hoje porque ele está em algumas questões do trabalho dele, pessoal, por isso não pôde estar conosco. Mas vamos também lembrar aos irmãos a questão dos dízimos e das ofertas, né? É importante que a gente lembre isso, porque isto é uma questão de fidelidade ao Senhor. Lá em Malaquias fala um alerta à sua igreja, na verdade, o corpo de Cristo, né? Hoje, que era naquela época do Velho Testamento, apenas citado como povo de Deus, mas o alerta era que nós devemos estar entregando os nossos dízimos e ofertas. E os dízimos e ofertas não são para a igreja, nem para o pastor, né? É para o Senhor. Nós entregamos ao Senhor, né? E quando nós entregamos, nós entramos dentro daquela proposta de Deus, que é uma lei de Deus: dai e ser-vos-á dado, né? E eu sei que neste momento de pandemia muitos podem ficar assim com dúvidas, ou então até mesmo tentados, né, a não cumprir esse mandamento do Senhor, que é estar a dar os seus dízimos e ofertas. Mas eu queria admoestar o corpo de Cristo que está a ouvir essa palavra da minha parte, que seja fiel e lembre-se que é uma questão de fé. Por mais dificuldade que tenha, mesmo que alguém tenha tido qualquer tipo de dificuldade de emprego, seja qual for, você pode ter fé e entregar o seu dízimo e sua oferta, e dessa maneira o Senhor vai multiplicar, né? Você vai semear e você receberá o fruto da sua semeadura. Eu vou pedir então que alguns dos irmãos possam depois colocar aí, eu vou fixar, né, o número da conta, e eu não sei, parece que o e-mail para o envio do comprovante ainda não foi feito, mas se alguém tiver aí, o Gustavo, né, tiver a informação, coloque que eu fixo aqui a sua mensagem. Amém? Mas vamos continuar e vamos pedir a Deus que Deus abençoe a cada um que está a entregar o seu dízimo e sua oferta de forma virtual e que Ele venha prosperar a sua vida. Então, pela fé, você que tem sido fiel e tem entregue, deixa eu anotar aqui e fixar, né? Só um minuto. Marcar o comentário. Ok. Então está aí marcado, né, o número da conta. Mas você que tem sido fiel ao Senhor e tem entregue, eu quero orar por você, né? Assim como nós fazemos nos nossos cultos presenciais, né? Eu também vou orar por você. E você vai fazer pela fé
uma atitude, né? Você vai como que segurar na sua mão assim, aquilo que é o seu dízimo, a sua oferta, que você está entregando de forma virtual, e nós vamos orar ao Senhor para que Deus lhe abençoe. Então, pela fé, feche os seus olhos agora, faça assim com a mão, como quem está a ter algo na mão, a entregar ao Senhor, e no final dessa oração, pela fé, você vai como que abrir a mão, entregando ao Senhor, como se você estivesse ali no culto. Então faça assim, e vamos orar agora pelos dízimos e ofertas. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles teus servos que pela fé, Senhor, têm entregue, Senhor, assim como nós devemos sempre fazer, Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Ó Deus, sabemos que tem sido, na sua grande maioria, em forma virtual. E o Senhor possa olhar agora, Senhor, o dízimo, a oferta de cada um, e venha, ó Deus, frutificar, prosperar. Aqueles que têm problemas no trabalho, venha trazer a solução, ó Pai. Aqueles que perderam o emprego, traga o emprego de volta, Senhor. Aqueles que podem prosperar com novos empregos, assim o faça, Senhor. Nós, como igreja do Senhor, reunidos aqui, ó Deus, mesmo que virtualmente, mas em espírito, nós abençoamos a cada um que tem sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Então, pela fé, entregue ao Senhor esse dízimo e oferta e creia que o Senhor está a abençoar a sua vida e Ele não te abandonará, porque Ele não abandona a ninguém. Amém? Então vamos continuar. Nós temos um tempo limitado, né? Não é aquele tempo que nós temos nos nossos cultos presenciais de pelo menos 1h30, 2 horas, né? Nós só vamos estar juntos aqui 1 hora, mas eu queria falar hoje para vocês acerca de uma mensagem que o Espírito Santo me entregou há 3 ou 4 semanas atrás, quando eu meditava em meu coração nesse período de pandemia, com esse isolamento social, né, em que nós muitas vezes somos colocados a começar a pensar em muitas coisas, talvez porque alguns nem saem de casa, né, alguns estão mais como que parados, né? Mas eu queria hoje compartilhar com vocês uma mensagem que eu intitulei A Visão de Troade. Se você não sabe o que é Troade, você vai saber agora, porque nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 16, do verso 1 ao verso 12. Nós vamos então falar sobre a visão de Troade. Abra sua Bíblia, ou se você tiver acesso a um outro telefone, eu sei que agora você deve estar usando o seu telefone para estar a ver isso, né? Se você tem uma Bíblia aí física, ou se você tem outro telefone que pode estar lendo, esteja lendo conosco. Se não, preste atenção naquilo que eu estarei a ler com você. Atos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 12. E diz o seguinte a palavra de Deus: Então ele chegou a Derbe e a Listra. Nós estamos falando do apóstolo Paulo em suas viagens. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia crente, mas de pai grego, e os irmãos em Listra e em Icônio falavam bem dele. Esse aí é aquele Timóteo que depois Paulo até escreveu uma carta, porque ele se tornou um dos pastores na igreja. Paulo quis que Timóteo o acompanhasse e o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciões em Jerusalém para que obedecessem a esses decretos. Lá em Atos 15, nós vemos o apóstolo Paulo indo a Jerusalém, e então os apóstolos se reúnem porque há uma grande dúvida acerca da proposta que o apóstolo Paulo estava trazendo por parte do Espírito Santo, no sentido de que os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, poderiam estar vivendo de uma forma diferente dos judeus. E lá em Atos 15, no concílio de Jerusalém, eles tomam várias decisões, e o apóstolo Paulo então sai em viagem,
e ele começa a transmitir aquela mensagem da decisão que havia sido tomada lá em Jerusalém. E aí então continua a palavra de Deus falando assim: assim as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Eles viajaram para a Frígia e pela região da Galácia, porque o Espírito Santo os havia proibido de falar a palavra pela província da Ásia. Além disso, quando desceram a Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não lhes permitiu fazer isso, de modo que passaram pela Mísia e desceram a Troade durante a noite. Já lá em Troade, aqui nós estamos na cidade, então, em que Paulo chegou, e é dessa cidade que surge o título dessa mensagem, que é a visão de Troade. Mas ele estava lá em Troade, depois de ter passado por alguns lugares, no seu ministério, levando a mensagem relacionada com aquilo que a liderança da igreja havia tomado decisão. E durante a noite, diz a Bíblia assim, durante a noite Paulo teve uma visão. Um macedônio estava de pé e suplicando-lhe, esse macedônio, que é um grego, né? Então eles estavam do lado da Turquia, e a Grécia ou a Macedônia, que era regiões da Grécia, né? Estava do outro lado, aonde já era a Europa, né? Então a Turquia já era uma parte mais relacionada com o Oriente Médio, né? E que seguia para a África, e a Macedônia era depois. E quando Paulo estava ali, aquele homem que ele viu no sonho, que era um macedônico, ele disse, um macedônio estava em pé, suplicando, né? Por favor, vem aqui. Ele disse, venha para a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois que ele teve a visão, procuramos ir à Macedônia. Ele teve a visão e teve então essa proposta no coração, vamos à Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para lhes declarar as boas novas. Ao embarcarem em Troade, fomos diretamente a Samotrácia, mas no dia seguinte fomos a Neápolis. Dali fomos a Filipos. Neápolis e Filipos já era na Macedônia. Na verdade, Filipos era na Macedônia e Neápolis era a chegada à Macedônia. Então, dali fomos a Filipos, colônia romana e cidade principal da região da Macedônia. Macedônia era um reino, na verdade, e Filipos tinha a ver com o nome do rei que tinha sido até o pai de Alexandre o Grande, né? Daí o nome Filipos. Ficamos nessa cidade por alguns dias. Então aqui é o texto da palavra de Deus, de Atos capítulo 16, nós encontramos aqui, eu estou mostrando o contexto histórico, para que nós possamos retirar de dentro da palavra de Deus aquilo que o Senhor quer nos falar nessa tarde e noite, que foi algo que Deus falou ao meu coração, quando eu pensava no próximo passo. Nós vemos aqui essa realidade do apóstolo Paulo, saindo de Jerusalém, indo para um caminho que ele já tinha feito anteriormente na sua primeira viagem, e ele foi seguindo, mas acontece que ele foi impedido pelo Espírito Santo, porque ele estava seguindo um caminho, e Deus falou, não, é isso, é outro caminho. Ele queria ir para um lugar e Deus não deixou, ele continuou para outro caminho, depois ele tentou ir para outro, e Deus não deixou, e aí ele foi seguindo até chegar a Troade. Quando ele teve então aquela certeza da visão do próximo passo, apesar de que ele já estava a andar, ele não estava parado, porque quando nós estamos a buscar a vontade de Deus, nós não paramos, nós continuamos a seguir, nós podemos até, no meio desse caminho, até chegar à nossa Troade, nós podemos pensar que é para lá e não é, que é para cá e não é, mas a gente continua, a gente não para, a gente não desiste, a gente não fica parado, como quem diz, ah não, agora eu vou esperar até Deus falar. Não, nós continuamos, porque
Porque o caminho é andar, é seguir em frente, mesmo no meio desta pandemia, mesmo no meio do isolamento social. Eu sei que nesse momento é um momento em que muitos de nós estamos a repensar coisas, a repensar o que vamos fazer, mas nós temos uma palavra, nós sempre temos algo que nos foi dado pelo Espírito Santo. Antes, Ele sempre nos dá algo, nós nunca começamos nada sem que o Senhor nos guie com uma direção. Nós, como igreja diante do trono, recebemos já no final do ano passado uma palavra de Deus que foi dada através do líder da nossa igreja, o apóstolo Itamar Vieira, quando ele nos colocou uma visão que Deus havia dado ao coração dele, que era: vamos expandir. E é interessante que logo depois, no mês de março, já no início do ano, veio essa pandemia, e muitos de nós podem ter pensado: o pastor errou, ele disse que nós tínhamos que expandir, mas como expandir? Diante de uma pandemia, eu estou agora parado em casa, eu não posso mais evangelizar, eu não posso fazer mais nada. Mas quem disse que você não pode fazer nada? Quem disse que nós não podemos expandir? É interessante que esses dias atrás o apóstolo, ao compartilhar com o presbitério da igreja, não só da nossa igreja local, mas de todas as igrejas, junto do presbitério, os pastores das igrejas, ele nos colocava essa realidade, e ele nos falava que, apesar de tudo que tem acontecido, nós estamos agora a ter já igrejas a nascer nas províncias. Pelo menos 3 igrejas estão a nascer lá, mesmo com toda essa realidade. Então nós podemos saber, e Deus está a mostrar mais outros passos de expansão. E eu tenho certeza, assim como eu ouvi uns dias atrás o nosso pastor Fernando falando, quando ele disse que Deus tinha expansão não só no nível físico, no sentido da igreja, de novas igrejas, mas também expansão na nossa própria vida. Deus tem algo para nós. Não acabou o ano de 2020. Alguns têm falado acabou 2020. Não acabou 2020. Ainda tem muito tempo. Nós estamos a entrar agora em agosto, ainda estamos ainda falta alguns meses a terminar. Ainda há muito que pode ser feito. O que você tem que saber o que você tem que fazer é andar como Paulo fez. Talvez você vai querer ir para um lado e não vai dar, você vai ir para o outro e não vai dar. Mas vamos seguir no texto e vamos pensar dentro dessa realidade, que é a realidade que nós estamos a viver na nossa igreja aqui em Angola, né, a igreja diante do trono, em que o Espírito Santo vai colocar no seu coração uma visão do próximo passo, talvez algo novo, como foi o caso do apóstolo Paulo, quando ele saiu ali da Turquia, que era já a região do Oriente Médio, foi ali para a Europa, ali na região da Macedônia. Mas tantas coisas podem ser na sua vida, um novo momento no emprego, um novo momento em alguma coisa da sua vida. E lembre-se, mesmo que todas as dificuldades possam dizer para nós que não é possível expandir, não é esta a palavra de Deus que o Espírito Santo deu à nossa igreja. A palavra que Ele nos deu no final do ano, através do nosso líder, é que nós iríamos expandir. Então vamos crer, vamos orar, vamos acreditar que assim o será, porque não depende de nós, depende do Espírito Santo. Quero deixar então agora com vocês alguns tópicos, algumas partes para que você analise dentro desse texto, e são 5 passos que eu vi em Paulo ali quando ele estava em Troade. E vamos ver então a visão de Troade, considerando essa realidade do texto bíblico, porque é verdade, nós temos que buscar a verdade sempre dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, porque somente dela nós teremos a revelação do que Deus tem para nós. E esta é, como disse os reformados, a nossa regra de fé e prática.
Mas a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o primeiro passo que eu vejo aqui em Paulo no texto é rever o que já fizemos e dar passos de fé. Nós vemos aqui Paulo seguindo para Derbe, Listra, Icônio, Galácia. Nós vemos aí a realidade da Ásia e da Bitínia, mas no meio dela de Mísia. Nós vemos então 8 lugares no coração de Paulo ao ele caminhar, para ele rever aquilo que ele deveria fazer. Ele tinha saído de Jerusalém já com uma visão, com uma proposta. É assim que é a nossa vida, mas ele foi seguindo com a visão que havia sido dado a ele. Mas ele não sabia o que seria mais à frente. Então ele foi para onde ele tinha ido. Ele foi seguir o caminho que normalmente ele seguia. E é assim que normalmente nós fazemos. Nós seguimos aquele caminho que já nos foi proposto. E aí nós temos algumas oportunidades. Veja Paulo. Paulo está ali. Ele foi para Derbe, que é da Galácia. E ele foi para Listra, lugares que ele havia pregado. E também Icônia. E ali ele começou os passos olhando para frente. Então, irmão, se você ainda está a olhar para frente e pensar, mas o que será esse que o mundo tem falado ser o novo normal? Né? Essa agora está sendo uma nova frase, né? Teremos um novo normal. Como é que vai ser esse novo normal? Nós não sabemos. Nós só sabemos uma coisa, que Deus é soberano. E que nada, absolutamente nada, sairá da sua soberania, do seu controle absoluto. E também nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você não precisa ter medo do tal do ano, do novo normal que estão a falar. Mas Paulo, ele foi seguindo aquilo que ele já tinha o costume de fazer. E ele também foi para a Frígia e foi para Galácia. Nós vemos então 5 lugares, né? E quando nós lembramos do número 5, assim como 5 ministérios, nós lembramos dentro da proposta da numerologia bíblica a ideia do serviço. Então, quando Deus nos dá uma direção, nós servimos, nós seguimos em frente, nós não paramos. Mas aí então acontece o primeiro impedimento. E nós vemos 2 impedimentos para Paulo, enquanto ele está a seguir diante daquela proposta que ele havia recebido. O primeiro foi na Ásia, e a Ásia era aquele lugar, talvez aquele lugar de grande expectativa, aquele lugar que mais tarde estava 7 igrejas, que foram aquelas 7 igrejas do livro de Apocalipse, inclusive a cidade de Éfeso, né, que foi uma igreja em que o apóstolo Paulo teve uma ligação muito forte, e ele queria ir para aquela região. E é interessante que muitas vezes, quando nós estamos no caminho, seguindo em frente, nós vamos pelo nosso normal, pelo aquilo que a gente já fez, como o apóstolo Paulo fez naqueles 5 lugares, mas aí nós queremos ir para algo bem novo, algo diferente, algo talvez que seja o que o nosso coração mais deseja, e muitas vezes isso pode ser que Deus tenha, pode ser a sua trode, mas no caso de Paulo, Deus mostrou que ainda não era, que era para ele seguir para Mísia. E é interessante que Mísia significa Deus é meu juiz, porque antes de todas as decisões que tomarmos, nós temos que ir para Deus, para que Ele seja o nosso juiz, mesmo que seja a nossa Ásia, mas nós temos que buscar aquilo que Deus estabelece. Depois disso vem Bitínia, e aí Deus proíbe o Espírito de Jesus, ainda esse é o termo utilizado, ele de ir para Bitínia. É interessante que mais tarde nós sabemos que o Evangelho estava na Ásia e também foi atingida a Bitínia, principalmente pelo apóstolo Pedro, que foi para aquela região mais tarde. Mas o fato é que, nesse caso específico da Bíblia, Deus usa simbologias para nos mostrar. E Bitínia significa violenta precipitação. E aqui vem uma dica para nós, um aviso para nós, de que muitas vezes, nesse momento em que nós estamos
a seguir em frente, buscando a visão do próximo passo, algo que vai ser diferente daquilo que já está sendo aquilo normal nosso, aqueles 5 lugares que Paulo passou, que tinha sido da sua primeira viagem, nós podemos entrar no momento de uma precipitação. E é por isso que a gente deve lembrar de Mísia, né, que é deixar Deus ser o juiz para não entrarmos num ambiente de precipitação. Então, antes de Troade, nós temos que fazer uma revisão, inclusive a revisão de quem está conosco, como foi o caso de Paulo, quando ele deixou que entrasse ali na sua nova equipe, Timóteo, e também, provavelmente, o médico Lucas, que andou com ele, foi aquele até que escreveu o livro de Atos e também o Evangelho de Lucas. E então, uma coisa que nós podemos saber é que talvez antes da visão de Troade, pode haver impedimentos, mas os impedimentos não são impedimentos para seguir em frente, são só impedimentos para não fazer o que não deveria ser feito. O segundo passo que eu vejo aqui é decidir o próximo passo. Então, porque você está andando de um jeito, você não tem que parar e não olhar para frente, você deve continuar a olhar para frente. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele chegou em Troade. Ele recebeu uma direção de Deus, ele teve a visão de Deus e ele decidiu não voltar atrás, mas ele decidiu seguir em frente e tomar atitudes para cumprir aquilo que era agora, essa visão tão diferente para a vida dele. E é um fato que eu quero dizer a cada um que está a ouvir, é que você verá que haverá um novo passo após essa pandemia, haverá sim uma nova realidade, nós não sabemos qual que é, talvez a nível de cultura, a nível de mundo, nós não sabemos, mas Deus irá trazer para você uma visão de Troade. E durante esse tempo, continue até receber essa visão. E quando ter essa visão, então tome os passos para seguir em frente. E aí nós encontramos o terceiro passo de Paulo, que é agir em fé na sua visão. Quando você tem uma visão, você age em fé nessa visão. E então, depois de Troade, nós vemos Paulo passando pela Samotrácia e pela Neápolis. Samotrácia era um tempo de viagem, porque sempre haverá um tempo para o cumprimento daquilo que Deus quer estabelecer na sua vida. E Neápolis é a chegada. Neápolis era uma cidade, um porto novo, né, que tinha já ali na região da Grécia, da Macedônia, e era um porto até grande, né, considerado a porta de entrada da Europa, né, para aqueles que estavam do lado de lá, né, aqueles que estavam no antigo Império Persa, né, o antigo império do lado de lá, né, que agora já era um Império Romano, mas que era considerado duas partes do Império Romano. E ali então ele tinha um propósito, ir para Filipos, mas ele, para entrar em Filipos, ele tinha que entrar pela porta. E sempre haverá uma porta que Deus vai colocar na sua vida, dentro da visão que Deus estabelecer na sua vida, que é, no caso de Paulo, ir para Filipos. Lá em Filipos foi aquele lugar que Paulo libertou aquela adivinha que culminou na prisão dele de Silas, e que teve aquela realidade espetacular, né, do terremoto e também da libertação dele da prisão e mais tarde da conversão do carcereiro. Todos nós conhecemos esse que já era o cumprimento da visão de Troade na vida de Paulo. Mas lembre-se, você tem que agir em fé quando Deus estiver te dando a visão de Troade. O quarto passo que eu vejo aqui é que tudo começa no Porto Novo, ou seja, em Neápolis. Você precisa então entender que para chegar aonde Deus quer que você chegue, haverá um caminho, haverá uma porta. Deus abrirá uma porta, Deus abrirá uma forma de você estar indo para alcançar os objetivos ou o objetivo que Deus estabelecer para você. E com certeza, agora, após esse tempo de pandemia, haverá um novo momento, sim. É normal isso. Mesmo para nós como igreja, nós ainda iremos voltar
para nos reunir presencialmente. Haverá mudanças, nós não sabemos como que será estabelecido, mas com certeza Deus nos dará uma visão nova, porque a visão de Troade é a visão nova. É interessante que a visão de Troade nada mais era do que parte da visão que Paulo tinha recebido lá em Jerusalém. Nós sabemos que nós recebemos uma visão de expansão por parte da nossa liderança, e nós temos certeza que a próxima visão, a visão de Troade, que é o novo passo que nós teremos, mesmo que nós estamos caminhando, como Paulo caminhou naquelas 5 cidades, naquela região, com certeza essa também será uma expansão, né? Usando as palavras da nossa visão de Jerusalém, da nossa Jerusalém, nós podemos crer que o Senhor estará a acrescentar e a crescer aquilo que temos. O 5º passo, e nós assim estaremos a terminar essa palavra, né? O início não é o local. Preste atenção nessa frase. O início não é o local, é as pessoas. Então nós devemos sempre lembrar que a nossa visão não é lugares, a nossa visão é pessoas. Sabe, quando Deus falou conosco sobre expandir, o expandir é para lugares, mas o objetivo não é os lugares, é as pessoas. As pessoas que Deus estabeleceu para que nós alcançássemos, as pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para nós alcançarmos, para cumprirmos o ID de Jesus, que é a nossa maior, ou seja, não a nossa maior, mas a nossa mais urgente função na terra. Nós temos o costume de verificar ao estudar a Bíblia que a igreja tem pelo menos 3 funções aqui na terra. Uma é a de estar compartilhando e edificando a si mesmo. A igreja se edifica. Segundo, a igreja adora a Deus. Terceiro, a igreja evangeliza. Das 3, a única que nós não vamos levar para o céu é evangelizar. Porque lá no céu nós vamos nos edificar, ter comunhão. Lá no céu nós vamos adorar a Deus. Mas lá no céu nós não vamos pregar mais o evangelho e ninguém mais será salvo. Porque esse tempo é aqui e agora. E é aqui e agora que nós temos que alcançar as pessoas que Deus está colocando ao seu lado, no seu serviço. Você pode alcançar por meio da internet, por meio das redes sociais. Você pode alcançar talvez o seu vizinho quando você encontra no elevador, ou no seu condomínio, ou talvez na rua, ou seja onde for, aonde você trabalha. Você é uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. E você deve lembrar que o objetivo final não é lugares, não é construção de templos, não é grandes obras de hospital, creches e seja o que for. Tudo isso são apenas ferramentas. Nosso objetivo são pessoas, alcançar pessoas, porque serão elas que nós levaremos para o céu. E quando nós chegarmos lá, diante do juízo do Senhor, porque haverá um juízo para nós, igreja, não seremos julgados por causa do pecado, não seremos julgados por causa da questão de estar indo para o céu ou para o inferno, porque isso é agora que nós decidimos por meio do novo nascimento, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque você que está a me ouvir, se você não tem certeza da sua salvação, você precisa de ter. E você pode dizer, mas como que eu tenho certeza? É simples. Se você morrer agora, você vai para onde? Se você não tem certeza, você precisa de buscar essa certeza. Porque eu posso lhe afirmar uma coisa: se eu morrer agora, eu vou para o céu. Por quê? Porque Jesus disse que me põe no céu. E se Jesus disse isso, eu tenho fé. E você deve ter fé. Então lembre, esses 5 passos que eu queria deixar para vocês. E eu quero então estar a terminar essa pregação falando sobre que a visão de Troade é a visão do próximo passo. Então, nessa visão, esteja lembrando que você tem que continuar. Poderá haver impedimentos. Não entre em precipitação, mas siga em frente, até o momento em que você tenha certeza
da visão de Deus. E tendo a visão, enquanto você não tem uma nova visão, siga na visão que o Senhor seguiu com você. E essa nova visão não irá destruir a antiga, apenas irá acrescentar para crescer. E você vai seguir em frente. Você vai dar passos de fé. Você vai continuar seguindo. E vai ter que entrar por uma porta nessa nova visão até você chegar em Filipos. Aquilo que era a visão de Troade e que, na verdade, foi só o início de tudo que Deus tinha para Paulo ali na Europa, especificamente na Grécia, quando ele seguiu para várias outras cidades como Corinto, Tessalônica, Atenas, em que ele trouxe a mensagem do Senhor e muitos foram salvos. Então, nesse período, que é um período de decisão, que você possa ter no seu coração a certeza de que você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Não desista, não pare, não desanime, saiba que virá, sempre virá a visão de Troade na sua vida. Sempre virá o próximo passo. E quando ele chegar, você então siga em frente. Não volte para trás, siga em frente, porque lá na frente haverá outra visão de Troade. E assim haverá até o dia do Senhor, porque Ele está a voltar. E quando Ele voltar, Ele nos levará para o nosso objetivo final, que é o novo céu e a nova terra, de estar eternamente com Ele. E nós então viveremos, e não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem tristeza, nem pecado, nem haverá nem mesmo o inimigo, mas nós estaremos eternamente com o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe você nessa tarde e noite, e eu espero que essa palavra que nós demos aqui possa realmente fortalecer você para o próximo passo, e que você fique firme com o Senhor. Nós esperamos realmente que o Senhor Jesus te fortaleça e te guie, mesmo com todas as dificuldades que possam estar a acontecer no meio dessa pandemia. E que Ele te proteja também de todo o mal, dessa praga, você e sua família. Vamos então orar, e nós estaremos já a terminar, nós temos mais alguns minutos, mas eu gostaria, diante de orar, de receber por parte de vocês um amém, para eu saber aí quem está presente, né? Então coloque aí um amém, e nós então saberemos aí quem está a ouvir e receber essa mensagem, né? Diga um amém. Estou vendo aí já a irmã Maria Inês colocando, né? Outras pessoas estão a começar a colocar. Coloque aí então, e nós estaremos orando, e você vai colocando o seu retorno. Vamos orar ao Senhor então. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui neste momento de reunião da Tua igreja, mesmo que virtual. Que o Senhor possa abençoar a cada um. O Senhor venha, Senhor, a fortalecer nesse momento de pandemia, venha proteger em nome de Jesus contra todo o mal, contra toda enfermidade, e que em nome de Jesus, cada um dos teus filhos possa realmente estar pronto a seguir em frente, como o apóstolo Paulo fez, e quando vier aquela visão de Troade, ele esteja pronto a dar um novo passo, mesmo que seja um passo diferente, que mude aquilo que ele estava acostumado a fazer. Guarde a vida dele em nome de Jesus e leve-o em paz a cada um que está a participar aqui deste culto que nós colocamos diante de Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe então vocês. Não se esqueçam, está aí marcado o número da conta da igreja para o seu dízimo e oferta, você que ainda não entregou e vai entregar. E nós esperamos você no domingo que vem, às 17 horas, quando nós teremos mais um culto, e nesse culto nós teremos a ceia do Senhor. Nós não tivemos hoje a ceia do Senhor, mas nós teremos na semana que vem,
quando o apóstolo Itamar estará conosco e estará ministrando. Então prepare, fale com os irmãos para que todos estejamos juntos. Muito obrigado, Deus abençoe você e até o domingo que vem, em nome de Jesus, amém. E antes de terminar, eu queria dizer para você uma frase que eu sempre falo nas minhas aulas, né, lá na Logos, né, que eu sou professor da Logos, né, seja feliz, mas faça alguém feliz. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.